Olá! Já pararam para pensar como é que uma simples folha consegue transformar a luz do sol em energia de verdade? Em vida? Parece até mágica, né? Mas na verdade é uma das reações bioquímicas mais incríveis e essenciais do nosso planeta. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada microscópica para desvendar passo a passo como as plantas fazem essa proeza. E olha só o nosso roteiro para essa viagem. A gente começa arrumando o palco, que é o cloroplasto. Depois, vamos ver os dois atos principais, estrelados pelos fotossistemas. Daí, a gente entende como a energia é de fato produzida e, no final, para onde essa energia toda vai? Para criar açúcar. Vamos nessa? Bem, tudo acontece aqui dentro de uma estrutura super especializada chamada cloroplasto. Pensem nela como uma pequena, mas muito eficiente usina de energia solar. O cloroplasto é, sem dúvida, o coração da fotossíntese. É uma estrutura fantástica que a gente encontra não só nas plantas, mas também nas algas. É lá dentro que o famoso pigmento verde, a clorofila, faz o seu trabalho de capturar a luz do sol. E dentro do cloroplasto, a gente tem basicamente duas áreas de interesse. Primeiro, o estroma, que é esse fluido denso onde o açúcar vai ser montado mais tarde. Mas a ação principal, a captura da luz, acontece mesmo nos tilacoides. Pensem nos tilacoides como se fossem painéis solares microscópicos, todos empilhados em estruturas que a gente chama de grana, para aproveitar o máximo de luz possível. É na membrana desses tilacoides que a nossa história realmente começa. E começa a ação. O primeiro passo dessa jornada da energia luminosa é todo orquestrado por um complexo de proteínas e pigmentos chamado fotossistema 2. E ele tem um papel, assim, único e absolutamente vital. Vamos dar uma olhada nessa sequência de eventos. Primeiro, um fóton de luz atinge a clorofila e, pá! Dá uma carga de energia num elétron que simplesmente pula para fora. Para substituir esse elétron que foi perdido, o fotossistema 2 faz uma coisa extraordinária. Ele quebra uma molécula de água. Esse processo, chamado fotólise, libera elétrons, prótons e, como subproduto, o oxigênio que a gente respira. E essa frase resume perfeitamente a importância desse passo. Toda vez que a gente respira, estamos, na prática, aproveitando o resultado dessa reação que acontece sem parar nas folhas pelo mundo todo. A quebra da água lá no fotossistema 2 literalmente sustenta a vida como a conhecemos no planeta. Antes da gente seguir em frente, essa comparação aqui ajuda a botar as ideias no lugar. O fotossistema 2, o PSI, é quem começa tudo, quebrando água e liberando oxigênio. Já o fotossistema 1, o PSI, que a gente vai ver logo mais, recebe esses elétrons já em movimento e usa eles para outra coisa. Eles trabalham em série, sabe? Como uma linha de montagem super eficiente. Então vamos lá para o fotossistema 1 e ver como essa história continua. O elétron, que começou a sua jornada lá no fotossistema 2, agora chega ao seu próximo destino, pronto para receber um último impulso de energia. Certo, aqui o elétron, que já perdeu um pouco de energia na viagem, é atingido por outro fóton de luz. Essa nova carga de energia joga ele para um nível altíssimo, o que permite que ele seja passado por uma molécula chamada NADP+, transformando ela em NADPH. Pensem no NADPH como uma bateria recarregável, cheia de energia que guarda esses elétrons superenergizados para usar depois. Ok, a gente viu como o NDPH, a nossa bateria, é feito. Mas e a outra molécula de energia que é super importante, o ATP? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar para a viagem do elétron entre os dois fotossistemas. Então, o ponto crucial é esse aqui. Enquanto o elétron viajava do fotossistema 2 para o 1, a energia dele foi usada para uma tarefa específica, bombear prótons de fora para dentro do tilacoide. Isso cria um acúmulo, uma concentração altíssima de prótons num espaço bem pequeno. Esse bombeamento todo cria uma diferença de pH impressionante, o que gera uma força enorme. É como construir uma represa, sabe? A água se acumula de um lado, guardando uma quantidade gigante de energia potencial. No nosso caso, o que se acumula são os prótons. E como é que essa energia toda é liberada? Através de uma máquina molecular sensacional chamada ATP sintase. A melhor analogia é pensar numa turbina de uma usina hidroelétrica perfeitamente posicionada ali na membrana do tilacoide. Os prótons que estavam acumulados querem desesperadamente voltar para o estroma, e o único caminho de volta é passando pela ATP sintase. E ao passarem, eles fazem essa turbina girar. É exatamente essa energia mecânica da rotação que é usada para juntar um ADP com fosfato, criando a molécula de ATP
que é a moeda de energia universal de qualquer célula. Certo, agora a gente tem as duas coisas que precisávamos da fase clara. O ATP, que é a energia, e o NDHPA, que é o poder de construção. Chegou a hora de usar esses recursos todos para o objetivo final da fotossíntese, que é construir as moléculas orgânicas, o açúcar. Então, recapitulando, esses são os nossos ganhos da primeira fase. O ATP é, digamos, o dinheiro para pagar pelas reações químicas. E o NDPH fornece os elétrons superenergizados para construir novas ligações. Os dois são essenciais para a próxima etapa, que vai acontecer lá no estroma. O ciclo de Calvin basicamente pega o dióxido de carbono do ar e, usando a energia do ATP e os elétrons do NADPH, transforma ele num açúcar bem simples. Reparem como o ATP e o NADPH são consumidos, virando ADP e NADP+, que por sua vez voltam lá para a membrana do tilacoide para serem recarregados pela luz do Sol. É um ciclo perfeito e totalmente sustentável. E assim a gente fecha a jornada da luz, de um simples fóton e uma molécula de água até a criação do açúcar, que é o alicerce para o crescimento da planta e a base para quase toda a cadeia alimentar no nosso planeta. Fica a reflexão, né? Toda a complexidade da vida depende dessa pequena dança de elétrons dentro de um cloroplasto. O que aconteceria com o nosso mundo se esse processo, por um instante que fosse, parasse? Muito obrigado pela companhia nessa jornada